Eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho. Mas pra quem é Dieguinho, para não perder os próximos vídeos, segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também agora no Twitter, o Dieguinho também tá no Twitter, te informando por lá. E você, meu amigo e minha amiga que me assiste todo santo dia, meu muito obrigado, tamo junto. Chega deixando o seu like se você tá feliz com o aniversário do Vasco e com a liderança. E se tu é mulambo, pode deixar o teu dislike aí, o teu like aqui não é bem-vindo. Bom, rapaziada, vamos começar o nosso giro de notícias falando de coisa boa. O Vascão acaba de fechar uma parceria com o Canto do Rio. Como assim, Dieguinho? O que é Canto do Rio? Que parceria é essa? Para quem não conhece, quem não é morador daqui do Rio de Janeiro, a gente sabe que a maior parte da torcida do Vasco é fora do Rio de Janeiro. Tem uma região aqui no estado do Rio de Janeiro onde foi revelado muitos jogadores. É a região de Niterói e é a região também de São Gonçalo. Só para dar exemplo, dois grandes ídolos da história do Vasco vieram dessa região. Tanto o Bismarck quanto o Edmundo. E o Vasco fechou essa parceria com o Canto do Rio, que é um clube daquela região, e nessa parceria o Vasco vai ter o direito na preferência de todos os jogadores das categorias de base do Canto do Rio. Qualquer jogador do Canto do Rio, a prioridade de pegar para trazer para São Januário é do Vasco. E além disso, o Vasco tem uma metodologia, a Vasco Academy, que é como as categorias de base do Vasco jogam. O Canto do Rio, a partir de agora, vai fazer a utilização da mesma metodologia do Vasco. Em contrapartida, o Vasco vai estar ajudando esses atletas com auxílio de nutrição, psicologia e pedagogia também. Então, muito bacana essa parceria. O Carlos Brasil, que é gerente da nossa base, comentou essa situação, disse que é uma notícia muito boa para o Vasco, estava nos planos do Vasco essa parceria já há um bom tempo e foi uma atitude, uma decisão muito importante para o Vasco captar novos talentos. Inclusive o Vasco quer fazer mais parcerias nesse sentido, espalhadas inclusive fora do Brasil, para que o Vasco consiga fechar parcerias com clubes formadores e assim o Vasco conseguir pegar jovens talentos e o Vasco conseguir trazer mais cedo esses atletas para São Januário. Vou dar um grande exemplo para vocês. Tem um clube aqui no Rio de Janeiro também, o Nova Iguaçu, que é um clube que no profissional não tem muito destaque, tem jogado hoje a segunda divisão do Campeonato Carioca, mas é um clube que revela jogador demais. E o Nova Iguaçu tem uma parceria com o nosso maior rival aqui, o Flamengo, e muitos jogadores da categoria de base do Nova Iguaçu vão para o Flamengo. O Nova Iguaçu segura o percentual do passe, e é assim que esses clubes menores vêm trabalhando muito ultimamente. Então acho interessante o Vasco ficar de olho nessa situação. Então bola dentro aí da gestão, parabéns ao Vascão pela parceria com o Canto do Rio. Bom, rapaziada, uma outra notícia muito importante também que a gente acabou não repercutindo, o foco ficou muito em cima da reforma de São Januário através da W Torre, mas o presidente Alexandre Campelo, na noite de ontem também na live na Vasco TV, anunciou que o Vasco irá construir um CT em Duque de Caxias. É um terreno que o Vasco tem há muitos e muitos anos, estava um pouco paralisado aquela região ali, e o Vasco vai construir também um centro de treinamento para a sua categoria de base. Lá terão 3 campos e todo um departamento criado para que os jogadores possam estar treinando lá. Lembrando que essa primeira fase do CT do Vasco, que vai ficar pronto no mês que vem, ainda é só a primeira fase. Nesse primeiro momento, não vai dar para o profissional e a categoria de base treinar lá junto, mas depois que o CT estiver todo pronto, vai ter um mini estádio, inclusive lá vai dar para pelo menos os juniores ali, o juvenil, treinar junto com os profissionais e facilitar o time principal estar observando a garotada que vem subindo das nossas categorias de base. Então, mais uma notícia boa, o Vasco vai construir mais um centro de treinamento ali em Duque de Caxias. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa situação, e tanto da parceria com o Canto do Rio, como essa situação também do novo CT que está para ser construído em Caxias. Bom, galera, nesse programa de sexta-feira teve um fato muito curioso que eu, antes de falar, já assino embaixo aqui. Um historiador estava participando do programa Redação Sport TV na parte da manhã, apresentado ali pelo Marcelo Barreto. E o que acontece? Esse historiador, comentando ali o aniversário do Vasco, disse
que o Clube de Regatas Vasco da Gama tinha que estar nos livros escolares, tinha que ser contado para toda criança o que o Vasco fez pela sociedade e o que o Vasco fez pelo brasileiro. A gente está num momento hoje que fala-se muito aí de luta contra o racismo e o Vasco foi o primeiro clube a brigar, né, pela essa bandeira aí de dizer não ao racismo, e isso devia ser contado nas escolas, porque o Vasco faz parte da história do Brasil. O Vasco vai muito além de ser apenas um clube de futebol. O Vasco sempre teve muita importância também na sociedade, inclusive as leis trabalhistas. Hoje você aí que tem uma carteira assinada, pouco importa qual é o seu clube do coração, as leis trabalhistas do Brasil foram proclamadas lá dentro de São Januário. O Vasco tem muitas passagens marcantes na história do Brasil. E esse historiador teve coragem de, num programa da Globo, dizer que o Vasco tinha que ser estudado nas escolas. Então, parabéns. E eu vou colocar para vocês na tela agora esse trechinho do programa onde o historiador comenta essa situação, dizendo que o futebol vai muito além do campo e bola. E esses valores têm que ser passados para as nossas crianças. E só um detalhe, hoje é aniversário do Vasco. O Vasco talvez tenha a história mais linda, né, do futebol brasileiro, e uma história que deveria ser estudada em escola, em colégio, né? Se a gente debate, se a gente discute tanto hoje questões vinculadas ao racismo estrutural, né? A história do Vasco da Gama, que está aniversariando, era para ser estudada em colégio, né? Como a gente estuda a proclamação da República, a abolição da escravidão, a gente estuda esse negócio todo, tinha que estudar a história do Vasco, tinha que estudar o título de 23 do Vasco. Então, é bom, né? E é bom ver o vascaíno brincando, porque é a grande história do futebol brasileiro. O Vasco é um patrimônio do Rio de Janeiro, o Vasco é um patrimônio do Brasil, e nessa circunstância toda, o Vasco é um patrimônio da cultura do mundo, né? Então é um barato ver os vascaínos, inclusive, com esse senso de humor, comemorando. Parabéns ao Vasco, parabéns a essa história maravilhosa. Tinha que estar nas escolas, nos colégios. Se as crianças brasileiras aprendessem em aula de história a história do Vasco da Gama, eu acho que a gente ia estar numa situação melhor. O Vasco tem que ser ensinado. Me perdoe aqui a minha ignorância. Eu queria muito saber o nome desse historiador. Meu camarada, você foi o autor de uma grande frase agora. O Vasco tinha que ser ensinado. Meu irmão, você tirou 10 no Cartola, você mitou, você fez 8 gols e era o capitão do meu time. Que frase, senhores. Que se vocês souberem o nome desse historiador, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou tentar ir atrás dele, fazer um contato e de repente pegar uma palavrinha dele aqui no canal. Que homem! Que homem! Temos um grande concorrente agora para Germancano. Brincadeiras à parte, para finalizar nosso giro de notícias, amanhã tem Vascão em São Januário contra o Grêmio e tem uma reviravolta. O time do Grêmio que iria vir a São Januário com um time reserva, já focando na final do Campeonato Gaúcho, que a primeira partida já é nesta quarta-feira agora. O Grêmio não irá mais vir com seu time reserva. É a informação que acaba de chegar do Rio Grande do Sul. Vamos torcer aí para essa informação estar furada, ser fake news, para poder estar sendo facilitado o nosso caminho. Mas independente do Grêmio vir titular ou vir reserva, um time que quer continuar na ponta da tabela, quer continuar bem, o tamanho dessa camisa aqui, ó, a gente não pode ter medo de adversário. Foi só uma brincadeirazinha. Independente de qual time o Grêmio vem aqui pro Rio de Janeiro, a gente tem que se comportar como o Vasco da Gama, ir pra dentro dos caras e buscar os 3 pontos, que vai ser muito importante nessa nossa caminhada aí, nesse Brasileirão 2020. Vamos igualar o feito de 2012, quando o Vasco começou com 4 vitórias consecutivas e aí na quinta rodada teve um empate com o Palmeiras. E a nossa quinta rodada vai ser o Fluminense, ou seja, se a gente ganha do Grêmio no final de semana, o Fluminense, né, pai, é aquele freguês de sempre, é aquele freguês camarada, aquele grande amigo, né, aquele freguês que toda empresa sonha em ter, que nós temos a honra de ter, o Flusão como nosso, né, cliente. Então os outros 3 pontos tá garantido, a gente emenda 5 vitórias aí. Então passa muito essas 5 vitórias pelo confronto aí contra o Grêmio. Então vamos torcer pro Vascão arrebentar o Imortal aqui em São Januário, amanhã, 4 horas da tarde, pra gente comemorar muito mais uma grande atuação do Vascão, que o ramonismo
continue ganhando força no futebol brasileiro. Porque o Vasco bem, o Vasco forte, o Brasil respira novos ares. O Brasil começa a ter uma direção e um novo caminho. Após um momento tão nebuloso, aí de uma crise sem precedentes na história da humanidade, uma pandemia de coronavírus, eis que surge o Vasco para poder libertar o povo brasileiro de todo esse sofrimento e trazer um ar de esperança, de alegria e de novos tempos. Então, temos que ganhar do Grêmio na quarta-feira, porrar o Fluminense, ganhar do Goiás, e aí, meu irmão, é só ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento de quem volta, Vasco, tamo junto. Meu Deus, eu tô mais iludido que namorado da Anitta. Fui!